voltando a reiterar a questão da pandemia da Covid-19, tem as medidas de precaução ou de prevenção que devemos nos submeter, ou que todo cidadão deve se submeter, que é o uso da máscara, a lavagem das mãos com água e sabão, ou então o uso do álcool em gel. Então eu gostava de saber se o cristão ele deve se submeter a essas medidas, ou então ele está isento da Covid-19. É dever, ou então pode o cristão usar a máscara? Amém. Respondendo a esta questão, nós sabemos que Deus é soberano e Deus criou-nos com a intenção de nos ver bem. O fato de sermos cristãos não significa que estamos isentos da pandemia, isto é, Covid-19. E como cristãos, temos sim que nos submeter a estes cuidados. O uso adequado da máscara, sair de casa quando necessário, criar uma higiene diária para nos prevenirmos da Covid-19. Deus criou, mas tudo que irá ocorrer, tanto para o bem como para o mal na nossa vida, será fruto das nossas escolhas, das nossas atitudes, de como nós iremos nos posicionar mediante a tudo que está a ocorrer entre o mundo. E isto implica dizer, como cristão, você e eu temos que nos precaver sim. E isto não retira de jeito nenhum a soberania de Deus. Se optares em negligenciar todos esses cuidados, irás sim contrair a Covid-19. Mas se não desejas isto, previna-te e siga todos os cuidados. Amém. Então, Deus permitiria que um cristão viesse a contrair Covid-19? Nós temos visto que mesmo as pessoas se prevenindo, usando a máscara e atendendo a todas as medidas de precaução, há algumas pessoas que ainda assim têm contraído ou têm se infectado com esta pandemia. Então, a minha pergunta deve ser a pergunta de algum irmão também: será que Deus permitiria que eu, sendo cristã, ou irmão sendo cristão, pudesse contrair esta enfermidade, sabendo que é um filho fiel, todas estas coisas? Amém. Conforme disse anteriormente, Deus, na sua plenitude, Ele criou certas regras para o ser humano poder viver eternamente com Deus. Mas por causa da negligência do ser humano, ele optou em fazer aquilo que Deus já havia determinado para não fazer. E por causa disto, originou-se a morte no ser humano. Não havia morte, mas por causa da negligência do ser humano, entrou o pecado e o homem foi separado de Deus. Deus estabeleceu o princípio, tanto como o tempo em que estamos. Existe a pandemia, existe a Covid-19, mas como cristãos, o que podemos fazer para não nos contaminarmos com esta pandemia? É seguirmos todos esses cuidados que já falamos anteriormente. Ficar em casa, usar a máscara, lavar as mãos e todo o cuidado possível para podermos nos afastar da pandemia. Deus, Ele não permite, mas nós permitimos. E se esta é a nossa vontade, Deus claramente permite que as coisas aconteçam para nós. Mas também Deus poderia permitir que um cristão pudesse se contaminar com esta enfermidade para manifestar a sua glória. Poderia acontecer isso? Amém. Poderia. Amém. Tanto como pode. Amém. De maneira que poderia ele contrair e depois vir a sarar, seria neste contexto. Amém. Amém. Então, qual é que deve ser o posicionamento dos cristãos em meio a toda esta situação, o posicionamento da igreja? Como é que eles devem se posicionar em meio a tudo isto? Aleluia. Esta questão é muito importante e relevante,
para este momento que nos encontramos, tendo em vista que já não há aquela comunhão, aquela confraternização que antes tínhamos. Me refiro antes de tudo isso ocorrer entre nós. E como cristãos, nós temos de ter sim um posicionamento. Primeiro, ao invés de dependermos simplesmente do governo, nós temos que saber que toda paz, todo bem-estar de uma cidade depende de nós como cristãos. E o nosso posicionamento neste momento é simplesmente joelhos dobrados, orar a Deus para que Deus possa retirar esta praga no nosso seio. Paulo, escrevendo a sua epístola ao seu filho na fé Timóteo, ele disse, 1 Timóteo 2, ele disse, exorto que se façam orações, façam súplicas, intercessões por todos os homens. Nós queremos que o governo estabeleça regras que possam nos beneficiar, mas nós como cristãos, qual tem sido o nosso posicionamento? Antes do governo, nós como cristãos temos que nos posicionar, orando pelo governo para que Deus conceda sabedoria. Toda sabedoria vem de Deus, mas para que isso possa ocorrer entre nós, nós temos que orar, temos que nos posicionar. A Bíblia, no livro de Jeremias 29, 7, diz que o povo estava cativo, mas o fato de estar cativo não significava que o povo não estava livre para não poder orar. E Deus, usando o seu profeta, ele diz, procurem a paz da cidade onde vocês estão. Orem ao Senhor, porque na sua paz tereis vós a paz. Então, isto comprova que tudo que irá ocorrer entre nós dependerá do cristão. Isto é, este é o momento de nós orarmos ao Senhor, este é o momento de nos entregarmos ao Senhor, este é o momento de nos reconciliarmos com o nosso Deus, mas orando por todos, seja pela igreja, seja pelos os governantes que dirigem o país. Amém. Agora falando concretamente de Moçambique, se calhar há alguma outra nação em que não foi reaberta, não se deu ainda a liberdade de se retornar às igrejas. O nosso presidente recentemente falou e disse que ainda não se deve retornar às igrejas. Então, nós como cristãos devemos nos submeter a isso e se sim, como é que nós podemos permanecer atendendo e considerando que há necessidade de estar em comunhão com os irmãos, há necessidade de aprender mais de Deus, então tendo que estar em casa, isentos de nos fazermos a igreja, como é que nós podemos levar a vida, como é que nós devemos fazer o nosso devocional, como é que poderíamos proceder? Amém. Primeiro, como cristãos, nós devemos ter uma vida regrada. O governo proibiu a aglomeração em igrejas e em qualquer outras instituições. E como cristãos, o primeiro princípio da adoração a Deus está na obediência, na submissão às autoridades. Amém. O fato de sermos cristãos não significa que não devemos nos submeter às autoridades, tendo em vista que toda autoridade quem estabelece é Deus. E como cristãos, o que devemos fazer para mantermos a nossa comunhão, para mantermos o nosso posicionamento, tanto na palavra, tanto na sociedade e em qualquer instância? Temos de ser regristas. Primeiro, nós sabemos que temos a palavra de Deus. O fato de não termos esta comunhão não significa que não devemos buscar a Deus. A palavra diz, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isto significa que Deus está em todo lado e a qualquer momento. Mas falou aqui de termos uma vida regrada. Gostava que falasse um pouco em torno disso. O que é que seria para um cristão ter uma vida regrada? A vida regrada para o cristão, primeiro, ele tem de ter a Bíblia diariamente, ler a Bíblia, orar a Deus. Temos outras plataformas virtuais em que as pessoas mantêm esta interação,
de modo a manter esta comunhão. E em curtas palavras, é exatamente isto que devemos fazer como cristãos. Ler a Bíblia, manter a vida de oração, manter a vida de relacionamento com Deus, tendo em vista que a oração é um relacionamento. E o fato de não mantermos esta comunhão entre irmãos não significa que também devemos nos distanciar de Deus. Pelo contrário, este é o momento de demonstrarmos aquilo que nós somos perante Deus. Haja vista, muitos aparecem na igreja se calhar para serem vistos por outras pessoas. Se calhar o foco não tem sido aquele de ter um verdadeiro encontro com Deus. Então este é o momento de nós demonstrarmos o nosso verdadeiro caráter como cristão, lendo a Bíblia e aproximando-se de Deus por meio da oração. Eu não posso sair de casa, o meu discipulador também não. Como é que eu posso proceder? Como é que eu posso continuar a aprender, a me enraizar na palavra? Se eu não posso sair de casa, mas eu me converti há pouco tempo e eu preciso permanecer nisso para que não possa desfalecer. Como é que eu devo me posicionar? Sendo novo convertido. Novo convertido. O que eu devo fazer é primeiro saber me posicionar, saber o que eu sou. E depois disto procurar meios possíveis para poder satisfazer aquilo que são as minhas preocupações no que diz respeito à palavra de Deus. Como eu disse que existem várias plataformas que podem ser usadas para minimizar esta preocupação, como o telefone em si, podemos usar para trocar mensagem. Se não puder, existe aquilo de solicitar uma ajuda que as operadoras móveis dão gratuitamente, enviando link e quando a pessoa estiver disponível, poderá fazer, ligando para a pessoa e poder satisfazer a sua preocupação. Amém. Então pode ser por meio de SMS, pode ser por meio de chamadas. Eu vou interagindo com o meu discipulador. Exatamente. Agora, tornando a questão principal da Covid-19, será que Deus pode curar esta pandemia? Amém. Deus pode curar a pandemia. A palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus. Amém. Não existe nada que Deus ainda não tenha desconseguido. Deus, na sua soberania, Ele é poderoso para poder nos livrar de toda a preocupação. O que nós temos que fazer é crer, acreditar e apostar neste Deus. Mesmo em meio à morte, nós temos que recorrer a Deus. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso socorro. Amém. E isto estaria, porventura, nas nossas mãos, considerando as palavras que acaba de dizer, que Deus ele pode todas as coisas e a pandemia continua a assolar as nações. Será que é o nosso posicionamento que está a retardar o agir de Deus em torno dessa questão? Para responder isto, eu teria duas possibilidades para poder ter uma conclusão. Estamos num tempo de pandemia em que muitos de nós recorremos a várias questões para poder ter uma satisfação. Isto porque, ao passar do tempo, isto vai se alastrando. Os números cada vez mais vão aumentando. As mortes vão aumentando. E isto não significa que Deus não está no controle. O fato das coisas não poderem sanar, não poderem passar, não significa que Deus não pode. Conforme eu disse, este é o momento certo. Então, em vez de nós nos preocuparmos com a pandemia, preocuparmos-nos em nos reconciliar com Deus. Isto é uma enfermidade que não passará daqui para aqui. Pode passar anos, mas isto não irá nos distanciar de Deus. O que irá nos distanciar de Deus é o fato de nós tirarmos ou afastarmos-nos da presença de Deus. Apareceram muitas doenças que até agora existem, não passam. E pressuponho que isso também pode não passar agora, pode não passar tão já. Mas isto não significa que nós devemos estar estáveis, devemos nos conformar. Paulo diz, não vos conformeis.
mas temos que continuar de contínua busca, buscando a Deus. Ele é Deus. Se Ele quiser, irá fazer. Se não quiser, mas não deixa de ser Deus. Amém. Assim como diz o famoso ditado, que se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Exatamente. Mas, então, como é que eu posso dizer isto? Disse que isso acontece porque Deus assim quer. E a pandemia não passou, nós devemos nos posicionar em continuar a buscar a Deus. Seria esta uma oportunidade nos dada por Deus para ter mais intimidade com Ele, atendendo e considerando que temos mais tempo em casa e não estamos a fazer muitas coisas. É certo que alguns estão a trabalhar de casa, alguns estão a estudar de casa, mas seria esta uma oportunidade para se buscar mais a Deus? Amém. Para responder essa questão, terei que recorrer ao Salmos 73, onde a Bíblia ilustra acerca de um servo de Deus que passou toda a sua vida servindo a Deus. Me refiro de Asaf. A sua preocupação era na prosperidade dos ímpios. E não quero falar aqui de prosperidade. Por que eu citei este texto? Eu quero que você identifique qual é a sua prioridade neste momento da pandemia. Muitos de nós nos preocupamos, é evidente. Não podemos também estar isentos de tudo o que está a ocorrer. Mas temos que estabelecer prioridade como cristãos. O fato da pandemia não passar, nós temos de estar de contínua busca na pessoa que nos dá a vida, que é o nosso Deus, o nosso Criador, para podermos manter esta comunhão e esse afeto que temos com o nosso Deus. Amém. Irmão amado, eu quero agradecer muito pela sua participação, por nos ter ajudado a responder estas perguntas que certamente pairam sobre a cabeça de muitos. Então, eu gostava que deixasse um apelo ou então uma palavra de encorajamento, atendendo e considerando esta situação a qual nos encontramos em quase toda a parte do mundo. O que é que quer dizer ao amado que nos vê a esta altura? Amém. Meu irmão, eu quero deixar aqui um apelo para si. Primeiro, Deus é Deus. Ele não deixou e não deixará de amar o seu povo. Ele nos ama, mesmo neste momento. O que eu quero que você faça como cristão ou qualquer cidadão que ouvir este apelo, opte por tudo aquilo que te fará bem. Opte por tudo aquilo que irá manter a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Este não é o momento de você procurar acusação, porque é o que tem ocorrido entre nós, porque que isto e aquilo. Este é o momento de nós buscarmos a Deus, este é o momento de nos posicionarmos como cristãos, orarmos, buscarmos a face de Deus, se calhar nos arrependermos, nos aproximarmos mais a Deus. Se puder, quando depender de si, opte pelo distanciamento, fique em casa. Se for para orar, ore em casa. Quando puder, leia a palavra de Deus e mantenha a tua relação com o seu Criador. Deus nos ama, Ele não deixou de nos amar, Ele é o que é. Este é o meu conselho para si e que Deus ricamente possa o abençoar. No nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada. E obrigada a si também que nos acompanhou até esta parte. Nós agradecemos imenso a atenção que nos foi dispensada e queremos convidá-lo a continuar acompanhando os vídeos que passam aqui neste canal, porque tem com vista a expandir a palavra de Deus e ajudar a si, bem como ao seu próximo. Muito obrigada. Nós voltamos numa próxima oportunidade e Deus abençoe.